Olá, gente, bom dia. Uma semana nova começando, uma oportunidade, de alcançarmos o novo, de olharmos para o Senhor e deixar a velha criatura, deixar os hábitos maus, deixar os pensamentos de morte, Tudo isso a gente pode deixar para trás hoje e decidir viver uma nova semana, se entregar novamente para o Senhor e viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Que Deus abençoe a sua semana, a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Que você seja luz, que você seja sal na terra, que você seja bênção para as pessoas. Que onde você quer que você vá, que você leve vida. Amém? Hoje, em oração com o Senhor, clamando ao Senhor pela palavra dEle, pelo discernimento dEle, para que Ele, possa revelar aos nossos corações aquilo que Ele requer de nós, aquilo que a gente precisa de esclarecimento da parte de Deus, porque Ele é quem esclarece, Ele é a nossa luz, Ele é quem traz vida ao nosso coração, não é verdade? E quando a gente está angustiado, quando a gente precisa de socorro, a palavra do Senhor nos orienta o quê? Olhai, para Deus, buscai do Senhor, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E Ele é esse socorro bem presente, Ele é um presente, no presente que é hoje. Então, se hoje você tem alguma angústia, se hoje você tem algum questionamento, busca o Senhor, busque o socorro do Pai, porque Ele esclarece e Ele te orienta, amém? Queria compartilhar com vocês hoje Atos, capítulo 9, é uma parte muito conhecida da Bíblia, que é sobre Saulo e Paulo. Saulo e Paulo se encontravam na mesma pessoa. Saulo era um religioso que tinha muito zelo pela religião, ele era um cara que fazia mesmo, ele era um obediente à religião e ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos, mas Saulo agia na posição que ele estava, ele agia corretamente. Para ele estava agindo certo, ele estava cumprindo ali seu papel responsável, ele estava ali fazendo, o que ele achava que realmente estava certo, cumprindo o seu mandato, cumprindo a sua religiosidade de perseguir e matar os cristãos. Mas só que aqui a palavra diz que Saulo foi escolhido desde o ventre da mãe dele. Deus escolheu Saulo para ser um grande apóstolo, para ser um grande missionário, para ser um homem de Deus. Saulo já era escolhido. Então Saulo tinha essa percepção de obediência, de zelo pela obra. Mas Saulo ainda estava no lugar errado. Ele estava ali perseguindo e matando os cristãos. Mas dentro de Saulo já tinha um Paulo, desde quando ele nasceu. E Paulo é um Saulo convertido. Olha só que interessante como diz a palavra de Deus. É Atos 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Saulo respirava, era a vida de Saulo, era ameaçar, ir contra os discípulos do Senhor. Era a vida de Saulo. Ele acordava e dormia pensando: como que eu vou ameaçar, como que eu vou armar contra os discípulos do Senhor hoje? Dirigiu-se ao sumo sacerdote, Saulo, e pediu-lhe cartas para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Paulo já acordou e falou: vou ali pegar minhas cartas, minha autorização, porque eu preciso prender homens e mulheres e que estão, pregando sobre Jesus.
E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Olha só que tremendo. Saulo era muito amado por Deus, porque Deus já tinha um propósito na vida de Saulo, mas ele ainda não sabia, né? E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas calma aí, olha só. E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Saulo estava perseguindo aqui os discípulos de Jesus. Saulo perseguia e matava aqueles que falavam de Jesus. Paulo perseguia e matava aqueles que amavam a Jesus. E Jesus fala para Saulo que Saulo, Saulo, por que me persegue? Porque os Saulos que te perseguem por você falar de Jesus, por você amar Jesus, por você estar, né, em comunhão com Jesus, Jesus fala, porque me persegue. Quando estão perseguindo irmãos, discípulos de Jesus, estão perseguindo ao próprio Jesus. Estão matando, né? Enquanto estão matando discípulos de Jesus, estão ferindo o próprio Jesus. E aqui Jesus fala: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Por quê? Porque Jesus sabia que Saulo era muito obediente. E aqui ele fala: duro é para ti. O que é recalcitrar? Recalcitrar é resistir, é desobedecer, é ir contra. Recalcitar contra os aguilhões. O que é um aguilhão? Aguilhão é aquela ferramenta como se fosse de madeira e na ponta tinha pontas de aço, de ferro, onde ficava ali, né, sendo cutucado pelo aguilhão, vamos dizer assim. E aqui ele diz: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém. E guiando pela mão o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Paulo, ele tinha uma visão distorcida sobre os discípulos de Jesus. E por ele ter uma visão distorcida, por ele perseguir e matar aqueles que estão sendo discípulos de Jesus, Jesus mostrou para ele que ele estava com a visão distorcida, que ele estava cego e não sabia. Mas só que Jesus tinha preparado ali um homem chamado Ananias, para que Ananias fosse lá e tocasse nos olhos de Saulo. Talvez hoje eu e você precisamos ter um encontro agora com Ananias, porque já conhecemos a Jesus, já tivemos um encontro com Jesus, mas talvez ainda alguns são Saulos, alguns estão matando, esmagando, perseguindo, amassando, humilhando discípulos de Jesus, pensando que estão fazendo corretamente, obedecendo, né, a Deus. Mas a palavra de Deus diz que quando Saulo caiu as escamas e começou a enxergar, ele virou Paulo. E Paulo pregava vida. E Paulo já não perseguia os discípulos de Jesus. Paulo agora se tornou o perseguido por amor a Cristo. Então, como é incrível essa conversão de Saulo e Paulo, que nós possamos olhar atentamente a isso, que talvez na nossa religiosidade estamos sendo Saulos convictos que estamos corretos, mas precisamos de Ananias que venha tirar as escamas dos nossos olhos, para que a gente possa ser Paulos
verdadeiramente. Que Deus abençoe a sua vida, que onde você estiver, esteja a vida de Cristo, que o que você falar seja para abençoar e não para amaldiçoar. Que possamos ser verdadeiramente irmãos, que possamos ser verdadeiramente famílias, né, de Cristo, porque uma família acolhe, uma família ama, uma família protege, uma família senta na mesa, uma família não deixa, né, que nenhum esteja separado, né, do grupo, do seio da família. Então, que o Senhor abençoe poderosamente nossas vidas, que a gente verdadeiramente deixa a vida de Saulo e viva a vida de Paulo. Deus abençoe a sua vida.